O Senhor, Ele quer nos ensinar, né, através da sua palavra. Ele quer que a gente entenda o valor da sua palavra. Ele quer, como eu sempre digo, nos levar a um crescimento, a um amadurecimento, né? Eu queria hoje dar continuidade, de certa maneira, uma das ministrações que a gente fez na época do Maranata, né? Que estávamos ministrando sobre a volta de Jesus. Os pés no hoje, mas o olhar na eternidade. E eu preguei sobre as 10 virgens, eu falei sobre as 5 sensatas e as 5 insensatas, que as sensatas tinham azeite extra e elas, então, mesmo apesar da demora do noivo, elas conseguiram ir ao encontro do noivo quando ele chegou, porque elas tinham azeite nas suas lâmpadas, um pouco a mais, para suportar a espera. E as outras, não. Elas não tinham azeite extra. Elas não tinham unção extra. Elas não tinham algo a mais para a espera e para o encontro com o noivo. E isso atrapalhou um pouquinho a coisa. Porque a Bíblia diz que o noivo fechou a porta. E depois as 5 foram tentar comprar na última hora. Vocês já foram tentar comprar alguma coisa na última hora, né? Às vezes é complicado. E aí elas foram, mas elas compraram. Só que quando elas voltaram, elas chegaram lá em Mateus 25, a porta estava fechada. E nós, então, entendemos claramente nesse texto, que o texto, Jesus está falando sobre os últimos tempos. Isso acompanha Mateus 24, que o Fernando, ele esmiuçou bastante. Mateus 24, e em seguida vem Mateus 25, Jesus está falando sobre como o reino de Deus será, ele está falando sobre os últimos dias, depois vem a parábola dos talentos, e aí também tem a ver com o fato do que vai acontecer nos últimos dias, na nossa prestação de contas diante do Senhor. Porque aprendemos e vimos à luz da palavra que nós servimos a Jesus como rei, como noivo, mas também como juiz. Temos um Deus que também julga e vai julgar. Ele vai nos galardoar, né? Ele gosta de presentear, ele é galardoador, mas ele também vai nos julgar. E nós vamos ser avaliados por nossos dias aqui na terra, por como nós vivemos, por como nós investimos o nosso tempo. Em julho, nós vamos nos preparar, né? A imersão, você está vendo, viu aí o nosso videozinho. Depois, na terça-feira, os líderes vão ter toda a instrução. Nós estamos trazendo esse nome imersão, que é para a gente mergulhar mesmo. Toda vez que você ouvir, a partir de agora, a palavra imersão, quando a gente falar assim, nós vamos ter imersão em julho, nós vamos ter imersão em novembro, provavelmente outro. Você já sabe do que se trata. Se trata de um mês de jejum, oração e adoração, para que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus, entendendo que nós somos precursores da volta de Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 40, que nós devemos aplanar os caminhos, né? Aqueles terrenos que estão acidentados precisam ser nivelados para que a glória do Senhor venha. E a igreja deve cumprir esse papel. Então nós vamos estar nesse mês entendendo um pouco sobre Jeremias, capítulo 29, 13 e 14, um texto lindo, 13 e o 14. Vocês me procurarão, e olha aí, me acharão, quando me procurarem, como eu sempre digo, Às vezes nós não encontramos porque nós não procuramos de todo o coração. Né? E aí o que ele diz em seguida? E então, né, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta
do seu cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro da sua vida, o cativeiro da sua alma, o cativeiro do pecado. Você vai então ser liberto quando você procurar o Senhor com todo o teu coração. Ele diz que vai aparecer para você e vai se deixar ser encontrado. Pessoal que vai aí para o encontro com Deus, né? Nós cremos que você vai ter uma experiência especial com o Senhor neste tempo, amém? E aí Oséias 6 fala para nós uma outra coisa que eu queria que você lesse comigo e guardasse esse texto no seu coração. Conheçamos o Senhor, esforcemos, vamos juntos? Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera. Para regar a terra do nosso coração. Ele diz... Oséias diz, conheçam o Senhor, mas tem que se esforçar para conhecer. Então você vai ser desafiado na sua célula a estar aqui, a estar dando ao Senhor o teu tempo, né? Não apenas um reloginho de oração, mas talvez 2 horas de oração, onde você vai ter que se envolver mais. O Senhor quer mais de nós e Ele quer mais de nós, né? Ele quer que nós estejamos nos quebrantando para que a gente possa conhecê-lo um pouco mais. Então nós vemos que a palavra de Deus nos dá alguma orientação sobre preparação. E nós temos um texto muito especial em Josué capítulo 3, versículo 5, que é esse texto que eu quero que a gente medite, né? É um texto pequeno dentro de um grande contexto que depois a gente vai falar. Mas esse texto é maravilhoso, ele tem muitas coisas aí para nós extrairmos dele. Ele diz assim, deixa eu contextualizar. Nós vemos aqui Josué, ele está às portas para a entrada de Canaã. Depois de ter ficado 40 anos no deserto, junto com aquele povo, com o povo que tinha saído do Egito, o povo de Israel ficou 420 anos aprisionado no Egito, não é isso? E aí então o Senhor levantou Moisés, o mar abriu e eles foram para o deserto para chegarem em Canaã. Em 3 meses eles chegaram. Em 3 meses eles chegaram perto de Canaã. E aí então o Moisés disse, olha, eu vou enviar ali 12 espias para verem a terra. E ele enviou, e entre eles estava Josué e Calebe. Os 12 voltaram, 10 com uma péssima notícia, dizendo que ali em Canaã haviam gigantes, havia isso, muito difícil, ia ser entrar na terra, muito deprimidos. E a palavra de Deus diz que eles se viam como gafanhotos, como muitas vezes a gente se vê bem pequenininho, e às vezes nós não permitimos que o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas e nos use. Né? E assim eles se viram, mas Josué e Calebe não. Eles olharam para a situação e falaram, não tem problema, nós vamos com o Senhor, se o Senhor vai à frente, nós vamos conseguir. E aí o que acontece? O Senhor determina naquele momento que o povo de Israel ficaria no deserto e que toda aquela geração que saiu do Egito morreria no deserto. Mas Josué e Calebe entrariam na terra e junto com Josué e Calebe uma nova geração. Uma geração de pessoas não experimentadas na guerra iam para a conquista desses lugares muito difíceis. Iam ter que buscar realmente depender do Senhor. E aí ele está, Moisés tinha morrido e ele estava com toda aquela incumbência. O Senhor falou, olha, fica tranquilo que eu vou mostrar que eu estou com você. Fica na paz que vai dar tudo certo, eu vou mostrar que eu sou contigo. E então Josué, o Senhor fala, olha, dá essa ordem ao povo, que eles se santifiquem antes de avançar. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos ler juntos. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Essa exortação, queridos, de Josué ao povo de Israel sobre as bênçãos do amanhã nos leva a compreender que
necessariamente existe uma consagração hoje. Hoje, Josué estava dizendo ao povo de Israel: você tem a oportunidade de se consagrar. E nós precisamos entender que as maravilhas do amanhã têm um lugar de preparo. Existe uma preparação para as maravilhas. Amanhã é uma oportunidade de ação, é a ação de Deus que acontecerá amanhã. É isso que está no texto. Santifique-se, porque amanhã eu farei maravilhas. Quem vai fazer maravilhas? O Senhor. O Senhor fará maravilhas entre vocês. O amanhã é a oportunidade de ação do próprio Deus sobre a nossa vida. Mas hoje, nós precisamos nos santificar. A questão, queridos, amados, preciosos do Senhor, é que nós, humanos, seres humanos, nós, em nosso relacionamento com Deus, nós queremos as maravilhas sem a preparação, sem a santificação do hoje. E isso não vai ser possível. Nós vemos que o mundo se relaciona assim com Deus. O mundo se relaciona assim com Deus. Querendo tudo de Deus sem dar nada para Deus. Querendo tudo dele. Eles pedem, Deus é bom, Deus é bom. Deus age. Deus tem agido em toda a humanidade. A palavra não diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Não é assim. Deus tem dado fôlego de vida às pessoas que não o servem, que não o buscam. Não é verdade? Deus é bom. E nós vamos ver que, vendo, né? Vamos caminhando e vendo que as pessoas, mesmo depois de conhecerem ao Senhor, se relacionam muitas vezes com Deus, querendo tudo dele, mas não dando nada a ele. É tão interessante. Quantos já observaram isso? Né? Não só lá fora, mas às vezes dentro da igreja mesmo. E você vai perceber que a ênfase que nós vamos dar no imersão não é sobre pedidos de oração, né? É sobre conhecimento de Deus, é sobre você estar na presença de Deus, é sobre você conhecer a Deus. Nós precisamos viver essa experiência de nos entregarmos mais ao Senhor e não de vivermos apenas um relacionamento onde nós queremos ter dele, mas não dar nada a ele. Nós queremos muitas vezes receber também sem mudar nada na nossa vida. Nós queremos muitas vezes viver as nossas vidas pedindo a Deus coisas. Ou entendendo que Deus tem alguma obrigação conosco, enquanto nós não estamos fazendo nada com a nossa vida, em termos de santificação. E isso precisa ser compreendido. Por quê? Porque esse texto que acabamos de ler diz que existem maravilhas para acontecer na nossa vida. Pastor, o que pode ser? Existem maravilhas. Olha para o teu irmão e fala: existem maravilhas para acontecer. Queridos, nós temos uma cidade para conquistar. Nós temos uma nação para orar. Nós temos um mundo para ser invadido por salas de oração. Nós temos tantas coisas a fazer, enquanto nós vemos os muçulmanos avançando tanto, não é isso, queridos? E nós muitas vezes olhando e nem entendendo muito bem o nosso papel, entendendo muito bem o nosso chamado. Existe o extraordinário de Deus para acontecer. Então, o que Josué está falando aqui conosco, né? E falou com o povo de Israel olha, existe mais de Deus para você. Ele nos convida a irmos além. Ele nos convida a darmos um passo a mais, ou seja, experimentar as maravilhas do Senhor. Mas para isso ele diz, é necessário santificação. Santifique-se. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Não é possível pularmos isso. Quantos entendem? Levanta a mãozinha para mim. Não dá para pular essa etapa. Para vermos as maravilhas do Senhor. Para vermos as grandezas do Senhor. Para vermos e participarmos
das grandezas do Senhor. Agora, o que a palavra de Deus fala sobre santidade é interessante, porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que nós somos santos. Olha para o teu irmão e fala: você é santo. Uau, pastora, calma aí, você não sabe como está a minha vida. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós assumimos um compromisso de servirmos a Deus, nós somos chamados de santos. Nós vemos o apóstolo Paulo nas suas cartas, seja a igreja em Éfeso, a igreja em Filipos, a igreja em Colossos, né? A igreja em Roma. Ele diz o seguinte, ele diz: aos santos que estão ali, aos santos que estão na igreja edificando em Cristo. Amém, queridas? Ô, pastora, tá difícil aceitar isso, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Diz assim para nós: leia com carinho, com todos os seus sentidos, para que a palavra entre no seu coração e produza o fruto. Amém? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é com alguma, é com todas. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, Jesus, o nosso irmão mais velho, né, através do sangue, ele leva todo mundo para dentro do trono da graça e nos coloca diante do Pai. Essa é a função de Jesus. Por isso o valor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque nós merecíamos a morte, nós somos pecadores, nós estávamos separados de Deus, da ira de Deus. E aí então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo o que poderia vir sobre nós caiu sobre Jesus. E então Deus nos olha através do sangue. E ele diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, naquele que é agradável, em outra versão. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. E eu disse nessa manhã, queridos, meu amado irmão, se você lê esse texto e algo não queima dentro de você, pede para o Espírito Santo aquecer o seu coração. Porque esse texto, ele nos coloca nas regiões celestiais com Cristo. Esse texto nos mostra, e o apóstolo Paulo está fazendo e tentando fazer com que a gente entenda o propósito maior do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, que era fazer que você entenda que você é santo e é irrepreensível diante dos olhos de Deus. E eu me lembro que eu aprendi, né, quando pequena, que existia um monte de sangue sobre as nossas cabeças, aqueles que tinham aceitado Jesus. E esse sangue era para nos fazer branquinhos, né? É para nos fazer limpos de todo o pecado, de toda a impureza do nosso coração. Porque o nosso pecado, ele, muitas vezes, a palavra de Deus fala das trevas no nosso coração. E eu aprendi isso. Que todas as vezes que o Pai olhava para mim, Ele me via coberta com o sangue de Jesus, que me fazia alvo como a neve. Não é isso? A gente até canta, né? Alvo como a neve, né? Alvo como a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Não é isso? Nós somos santos. Nós fomos redimidos não por mérito nosso, mas pela graça do Senhor Jesus.
Sabendo que somos pecadores, Ele nos dá uma posição de sermos santos. Que tremendo, que privilégio, que obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário para nós. Mas é interessante porque se você estudar a palavra, se você estudar com carinho todos os ensinamentos de Jesus, do apóstolo Paulo, em toda a palavra, você vai ver que, apesar de termos a posição de sermos santos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos diz que nós somos convidados diariamente a olharmos a palavra como que um espelho, e essa palavra reflete a nós o que Paulo diz: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. A palavra de Deus mostra para nós a nossa essência. Quando nós vamos à palavra, e eu sempre costumo dizer que quando eu sento com alguém e pergunto o que Deus está tratando no seu caráter, e a pessoa fica em dúvida, algo a mais precisa acontecer. Porque nitidamente na ponta da língua nós precisamos saber o que Deus está trabalhando em nós. Por quê? Porque se nós estamos em comunhão com a palavra de Deus, Tiago fala que a palavra é um espelho para nós. E nós devemos olhar e ir checando a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas inconstâncias, a nossa religiosidade, a nossa vida cristã aparente. Eu tenho tido a oportunidade de ver muito isso, muita incoerência entre as ações e verdadeiramente o que se professa. E eu penso que isso pode aumentar com o passar do tempo. Eu penso que isso pode aumentar. Então Deus nos olha e Jesus diz: olha, eu vou, mas eu deixo com vocês o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Todo mundo diz sim, o Consolador. Mas também aquele que vai te ensinar todas as coisas, aquele que vai te orientar e aquele que vai te exortar e dizer: olha, mais santidade. Santifique-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês. Então nós temos uma posição de santidade, né? Somos santos com Cristo, mas nós temos uma condição humana que faz com que nós muitas vezes tenhamos diariamente que continuar lutando por essa libertação. Lá em Romanos 5:1 ele diz, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não se submeta ao jugo de escravidão. Ou seja, nós estamos fazendo aqui com os líderes 4 semanas de curso sobre libertação. Mas nós precisamos guerrear e lutar todos os dias para sermos libertos. Para mantermos essa libertação. Porque senão nós damos uma escorregada. Sim ou não, pessoal? Sim? Quantos estão comigo aqui? Faz assim para mim. Oh, glória. Coisa linda olhar daqui de baixo para cima. É bonito. Porque gente é uma coisa bonita, né? Eu acho. Olha para o teu irmão e fala: joia, você está bem aí? É bonito. Gente, é bonito, né? As pessoas, a criação de Deus. Nós precisamos ser encantados com a criação de Deus, né? Quando a gente vê, só um adendo aqui que eu lembrei, que a gente precisa achar as pessoas bonitas, né? Por quê? Porque é a criação de Deus. Jesus morreu por cada um deles. Quando a gente vê aqueles moradores de rua, né? Recebendo. Vocês já viram aqueles antes e depois? De morador de rua, de gente que estava abandonada, de gente que foi recuperada das drogas. Não é lindo, gente, ver o antes e depois? É isso que o Senhor quer fazer dentro do nosso coração, e em algumas pessoas por fora também. Por isso que eu falo que, gente, é bonito. É só uma questão do Senhor Jesus entrar e fazer maravilhas na vida daquela pessoa.
Nós precisamos crer no sobrenatural do Senhor. Amém? Mesmo que tudo diga não, nós precisamos crer. Romanos 8, 27 diz para nós: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, santos, de acordo com a vontade de Deus. Então a ação do Espírito Santo no processo de santificação além de nos mostrar, interceder por nós. Eu peço, o Espírito Santo intercede para mim junto ao Pai, porque eu não estou conseguindo. Espírito Santo, é a tua vez, intercede aí por mim, intercede por mim. Porque o Espírito conhece o Espírito. E ele então intercede junto ao Pai por nós. De acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Que às vezes a gente faz umas orações que tem nada a ver, né, pessoal? Nada. Sim ou não? Olha lá, ó. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai orar por você e vai falar: Betinha, mais santidade. E ele vai falar assim para o Pai: olha, vamos ministrar, vamos abençoar, vamos fortalecer, para que haja mais santificação, para que amanhã nós possamos ver as maravilhas. Quando vamos para a palavra, nós vamos sendo revelados. Os anseios vão sendo revelados, os desvios. Como nós temos dito, Hebreus fala que a palavra divide, não é? Alma de espírito. Olha que lindo, para você decorar. Alma de espírito, junta de medula, que é difícil separar esse negócio, como eu sempre digo, e intenção de motivação. Para você crescer em Deus, você precisa ir para a palavra. E aí, queridos, aí diante da palavra, nós temos o constrangimento, o quebrantamento, a humilhação, a pergunta ao Senhor: onde está a minha falta como marido, como mulher, como filho, como servo, como ministro na casa do Senhor. Nós precisamos compreender isso. O povo de Israel, não vou pedir para levantar a mão quem está fazendo TCD, mas o povo de Israel, né? Nós estamos lendo Neemias, está tremendo a leitura de Neemias. Talvez tem pessoas, dá para você fazer os 20 dias que ficou para trás, você acha? Amanhã é 21, né? É 20 amanhã. Então dá para você fazer, mas Neemias, leia o livro de Neemias, assim como eu quero encorajar você a ler o livro de Josué. Mas Neemias é tão lindo. O povo de Israel, após a reconstrução dos muros, começam a ter sede da palavra, porque eles tinham ficado 70 anos dispersos, tudo confuso, adorando outros deuses. Eles não sabiam mais quem eles eram, não sabiam mais a genealogia deles. Eles estavam bem perdidinhos mesmo, distantes da palavra. E nós vemos o texto que mostra. E eles foram tentar descobrir, então, as festas, as ordenanças do Senhor, a prática da justiça, como nós falamos aqui, né, social, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam tratar os servos, as servas, né? E eles ficaram muito tempo sem viver as maravilhas do Senhor, porque eles estavam longe da palavra. Porque, queridos, lembre-se disso, a obediência à palavra nos aperfeiçoa e nos coloca perto do propósito do Senhor. A obediência à palavra nos leva à gratidão, nos leva a lembrar quem nós somos, o que Deus fez por nós, nos faz olhar para o próximo, nos leva a sair da nossa zona de conforto, do nosso mundo pequeno. Eu falo que se algum cristão fala que a vida está monótona, é porque não está servindo a Deus no propósito central dele. Porque se você servir a Deus no propósito central, que é amar a Ele e ao próximo, não vai ter monotonia. Fala para o teu irmão, tua vida vai ser top. É verdade, não dá monotonia, pessoal. Essa semana eu fiquei sozinha, né? Porque o Fernando viajando, Gabriela casou e Júlia está estudando fora. Não tem monotonia, não dá tempo. Não tem tempo. Porque nós estamos visualizando, vislumbrando coisas maiores do que nós, maiores do que a nossa própria vida, que é o reino de Deus e a edificação do seu reino e da sua igreja. Amém, queridos? É assim que funciona com o Senhor.
É assim. E o povo de Israel, queridos, vamos ler Neemias 9, de 1 a 3. Quando eles descobriram a palavra lá em Neemias 9, eles ficaram horas lendo, adorando, se arrependendo. Se der para colocar os 3 versículos juntinhos, diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco, puseram terra sobre a cabeça, e os que eram de ascendência israelita tinham se separado, né, de todos os estrangeiros, ou seja, tinham se santificado, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados, a maldade, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3, fala grandão, 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Eles foram capturados, eles falaram: nós temos uma direção, nós sabemos para onde ir, nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco, que trabalha por aqueles que nele esperam. Os nossos antepassados, eles fizeram tanta coisa, né? Errada, atrapalhada, cada hora eles levantavam um Deus, né? Eles mataram os profetas, eles não ouviam os profetas que estavam no meio deles, e eles foram ouvindo. Você vai ler e você vai ver. E eles então foram reconhecendo a compaixão, a presença do Espírito, ele diz, a provisão, a proteção, as conquistas, a gratidão pelo próprio crescimento numérico do povo de Israel, mesmo no tempo do exílio, pelo livramento dos inimigos. Os profetas, eles pediram perdão pelos profetas que eles mataram. Eles reconheceram a dependência de Deus e falaram: nós vamos fazer um acordo com o Senhor, de nos santificar. Isso está em Neemias 10, de 30 a 38, não vai dar para colocar. Você vai ler, tá bom? Lá no seu TCD está tudo bonitinho. Amém? E na Bíblia também, mas é que daí tem aquela reflexão depois que você vira a página. E é boa aquela reflexão. O pessoal, os ling-ling lá, são gente séria. Pessoal, gente séria, gente comprometida, gente que sempre coloca ali uma reflexão, mostrando um caminho um pouquinho mais estreito do que o mundo ocidental nos propõe. Então, vale a pena você fazer e acompanhar o TCD. Você vai ser abençoado. E nós queremos, queridos, e eles então entenderam que eles precisariam, né, se santificar. E ele falou: nós vamos fazer um acordo com você, Neemias. Nós reconstruímos os muros, está tudo certinho. A cidade ainda estava vazia, mas nós vamos fazer um acordo para as próximas descendências. A palavra de Deus nos traz libertação. Nesses últimos tempos não vai dar para sermos guiados só por emoções. Nós vamos ter emoções, porque as nossas emoções pertencem ao Senhor, amém? Então nós vamos ser intensos, vamos amar o Senhor com toda a nossa alma, força, entendimento, coração, como o próprio Senhor Jesus nos diz. Deuteronômio nos ensina lá, Moisés fala sobre isso também com o povo de Israel, e Jesus repete isso. Nós vamos fazer desta maneira, mas nós sabemos que nós precisamos aprender a meditar na lei do Senhor, com grande libertação. Né? A grande questão é que quando Josué fala para o povo de Israel: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, então santifique hoje. Muitas vezes quando nós ouvimos hoje, a gente fala: pastora, não vai dar tempo para amanhã não. Até amanhã não vai dar, para eu arrumar toda a minha vida. Nós vemos que Ezequias, né, lá o texto, o profeta vai até Ezequias e fala: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. A coisa vai ficar ruim para o seu lado. Né? Então, assim, nós muitas vezes falamos: amanhã não vai dar para colocar em ordem. Amanhã vai dar para abrir mão das drogas, da pornografia, do adultério, da mentira, da frieza, da religiosidade, daquilo que o Senhor, do orgulho, da indiferença, da mentira, né? Como eu falei, que é muito comum. E nós, então, falamos: amanhã já as maravilhas? Não vai dar tempo de eu me santificar hoje. Quantos entendem o que eu estou falando?
Ai, não, muito trabalho, eu acho que eu não vou dar conta. É o Espírito Santo que vai te capacitar. O que você precisa saber é que o amanhã das maravilhas é do Senhor, Ele vai fazer as maravilhas. Mas o hoje da santificação de quem é? Meu e seu. A santificação de quem é? Minha, meu, nossa. Vamos falar nossa, que fica bonito? A santificação é nossa. Amém, queridos? Nós precisamos entender. A única maneira de uma igreja, de um povo, experimentar um verdadeiro avivamento é voltar à palavra. Foi o que aconteceu ali na reconstrução do muro, quando Esdras então começa a ler a palavra, contar a genealogia, mostrar todo. E aí vai tendo o quebrantamento. Nós vemos isso em Joel, mas especialmente no livro de Neemias, está muito claro que a leitura e a meditação na palavra, o salmista então fala disso o tempo todo, vai trazer avivamento. Vai trazer intimidade com o Senhor. E nós precisamos compreender que apesar de sermos santos, já com Cristo, nós vamos precisar continuar nos santificando. Certo? Agora, a gente canta e a gente cantou hoje, né, Marco? Mas eu quero mais. Talvez mais santidade. Eu quero mais, mas dá-me mais de ti, Senhor. Para quê? Por quê? O processo de santificação é para que amanhã nós estejamos o quê? Vendo maravilhas entre nós. Através de nós. E isso necessariamente envolve, nós entendemos que o processo de santificação na sua vida não é para você ficar só num mosteiro ou num lugar lá no teu cantinho da sua casa, mas é para que você compreenda que você é o sal da terra e a luz do mundo, e toda uma criação está ansiando pela manifestação da tua presença, da presença de Jesus através de você. E nesse momento, eu acho que muitas vezes nós pensamos de nós menos do que convém. Queridos, essa santificação envolve nós nos dispormos nas mãos do Senhor, para sermos usados por Ele. Nós sabemos que somos santos, obrigada Jesus pela santidade que nos foi dada através do sangue do Cordeiro. Nós vamos caminhando a nossa vida cristã, buscando esse processo de santificação e de revelação a partir da palavra, da comunhão com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos caminhar para vermos as maravilhas do Senhor amanhã. E essas maravilhas envolvem o Senhor contar com você, porque com Josué o que aconteceu? Em seguida aconteceu a queda do muro, né, de Jericó. Primeiro foi a abertura do Rio Jordão e eles passaram a terra a pé, né, terra seca. Depois houve a queda daquele murão de Jericó, onde eles fizeram com barulho essa queda, porque eles não sabiam ainda muito lutar, né? Então tinha que ser com adoração, com som de trombetas e com ação, né, de fé, rodeando aquele muro e crendo no governo de Deus, que o Senhor faria maravilhas. As maravilhas aconteceram como? Deus usou a vida desses homens. Deus quer nos usar. Deus conta conosco. Então, o processo de santificação na nossa vida é para nós sermos usados. É para nós participarmos das maravilhas do Senhor. É para nós sermos manifestação da glória de Deus aqui na terra, né? Quantos querem ser a manifestação da glória de Deus? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas ruas, no supermercado. O Senhor quer nos usar de uma maneira mais ativa. Ele quer que nós compreendamos que se há santidade em nós, necessariamente as maravilhas vão acontecer. Estes sinais seguirão os que creem. Amém, queridos? É tão importante nós entendermos. Não busque a Deus apenas nesse tempo de imersão ou na sua vida para resolver os seus problemas pequenininhos. A palavra de Deus é tão clara. E ela diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está tudo na palavra. Está tudo na palavra. Queridos,
Quando há verdade dentro de nós, nós podemos ter as maravilhas do Senhor nos seguindo, nos acompanhando, nos abençoando. E nós precisamos compreender que Deus quer nos usar. Os nossos jejuns, as nossas orações, a nossa adoração, ela não vai necessariamente mudar a Deus, mas vai alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E aí, necessariamente, quando você estiver nessa santificação, o Senhor vai falar: eu quero te usar, eu quero te usar mais. E nessa noite, queridos, eu sinto no meu espírito, né, que você precisa compreender que o Senhor quer que você desenterre até mesmo os seus talentos. Eu creio que o Espírito me lembrou, né, hoje de manhã, da parábola dos talentos que segue. Não vou ministrar dela agora, mas talvez em outro momento. Mas tem uma sequência aí, porque muita gente tem enterrado os talentos. Vem os últimos dias, a frieza, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, o amor de muitos vai esfriar. E Jesus então nos mostra, você precisa de azeite extra, né? E nós vamos ver que muitos enterraram os seus talentos nesse tempo. Por decepção. Decepção com a igreja, decepção com pessoas, decepção com você mesmo, né? Decepção, talvez, a gente arruma decepção nessa vida para ficar na nossa zona de conforto, né? O fato é que a televisão não vai mostrar maravilhas para nós. Olha para o teu irmão e diga: a televisão não vai te mostrar maravilhas. Não vai. A santificação vai te levar a experimentar essas maravilhas do Senhor. E o Senhor quer que você desenterre os seus talentos. Eu queria que você se lembrasse de uma coisa. Nós estamos falando de maravilhas e de santidade, não é? Lembra, Deus tem, através de Jesus, algo no seu caráter. Ele é multiplicador. Ele precisa dos 5 pães, dos 2 peixes, de um barco. Ele precisa, e ele fala: me dá então o teu barco, me dá a tua rede, me dá os seus pães, me dá os peixes. O milagre e a maravilha é dele. As maravilhas, o sobrenatural é dele. Entregue os seus talentos ao Senhor. Entregue o teu fôlego de vida. Entregue o teu trabalho. Entregue a tua carreira profissional. Entregue ao Senhor. Diz: Senhor, está aqui. Multiplica. Usa. Para que eu veja e experimente maravilhas junto com o Senhor. Quantos entendem isso? O hoje é a preparação para amanhã. E hoje o Senhor nos convida: santifique-se, igreja edificando em Cristo. Santifique-se, para que amanhã você possa experimentar e viver maravilhas. Para que você possa ser usado. Queridos, densas trevas cobrem a terra, mas sobre você está a luz do Senhor. Você é a igreja amada do Senhor. O Senhor tem prazer na sua vida. O Senhor tem prazer, diz Isaías 62, em estar com você como um noivo. Tem prazer em estar com uma noiva. Mas Ele diz: santifique-se, porque amanhã eu quero fazer maravilhas no meio de vocês, junto com vocês. Entrega para mim os seus pães, os seus peixes, os talentos que estão enterrados. Você tem talentos enterrados. Vou até botar óculos para olhar para você de longe. Tem muita gente aqui com talento enterrado. O reino de Deus precisa de você. Precisa de você. Não para não. Santifique-se.
Lembre que você é santo no Senhor. Deixe, medite na palavra. Peça para o Senhor te dar amor pela palavra. Amor para meditar na sua palavra. Eu queria pedir para os músicos subirem, por favor. Você pode ficar em pé, meu querido. E eu queria... Peça para o Espírito te dar amor pela palavra, né? E faça aliança com o Senhor de entregar tudo a Ele. Porque você quer viver maravilhas com Ele. Quantos querem viver maravilhas com o Senhor? Aleluia. Se tem alguém que quer viver essas maravilhas e ainda não entregou a sua vida a Jesus, e quer entregar a sua vida a Jesus hoje, para viver o sobrenatural do Senhor, para ter Jesus na sua vida e o perdão dos seus pecados, você pode vir aqui à frente e alguém vai estar orando com você aqui do meu lado direito. Mas eu quero abrir também aqui à frente, que é tão gostoso, né? Não sei se aí em cima alguém vai querer ficar aí. Porque para que nós possamos nos dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou disponível. Eu quero santificação para poder ser usado pelo Senhor nas maravilhas do amanhã. Quantos de vocês querem essas maravilhas do Senhor? E aí tem um hoje, meu querido. Tem um hoje. E o hoje é santificação. E você pode falar, pastor, não vai dar tempo. Tem tanta coisa para colocar em ordem. O Espírito Santo quer te ajudar. Quer limpar as cinzas de sobre você. Quer dizer, vamos igreja, vamos entender que toda uma criação anseia, espera ansiosamente pela manifestação das maravilhas do Senhor. Através de você, através de um som tocado, as maravilhas do Senhor, porque aconteceu assim, ao redor de Jericó. Maravilhas, mas é preciso santificação. Sabe, esse convite é para mim, é para os pastores, é para cada líder, para todos nós. Porque o Senhor quer nos usar nesta cidade. O Senhor quer que entendamos que Ele tem mais para nós. Não para nós mesmos. Mas Ele diz, me dá os seus 2 pães, seus 5 pães, seus 2 peixes, sua rede, seu barco. A água, para eu transformar em vinho. Entrega a família, entrega os bens, os teus sonhos. Porque é assim. Diz que você quer. E eu quero abrir esse momento para você que sente que precisa consagrar-se mais ao Senhor. Para que você venha aqui à frente. Aproveita esse momento, nós estamos em família. E venha. Numa atitude, não é para mim não, meu querido. Não preciso disso não. Mas é para você mesmo, é gostoso. Se você pudesse ajoelhar diante do Senhor, aproveita e faz isso mesmo. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Levante a mão. Vamos cantar? Sim, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Novamente, Senhor. Para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui,
perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo em santificação, Senhor, em compromisso com a tua palavra, para que o Senhor me use mais. Conforme eu for te conhecendo, Senhor, usa minha vida, Deus. Conforme eu for me expondo a tua palavra, Senhor, usa-me mais, Senhor. Eu entrego os meus talentos nas tuas mãos. Eu entrego os meus dons. Eu entrego o que o Senhor tem me entregue para ti de volta. Graça. Sim, Senhor, a tua graça, o teu favor, o teu amor abraça a tua igreja. Ajuda-nos no processo de santificação para vermos as maravilhas do Senhor. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala, Senhor, que o Senhor quer me usar. Fala pra mim. Eu quero ouvir novamente o chamado do Senhor. Eu vou desenterrar os talentos. Eu não vou entregar um naquele dia, Senhor, mas eu vou dizer: eu vivi as maravilhas com o Senhor. Eu vivi as maravilhas com o Senhor. Conhecer-te mais, eu me rendo. É necessário rendição. Eu me rendo. Mas, Senhor, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, Senhor. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo. Eu me rendo, Eu me rendo. chora, balabacorianta, usa minha vida, Senhor. Usa minha vida, Jesus. Usa minha vida, Jesus. Olha pra mim e me usa, Senhor. Usa esta igreja, Senhor. Usa a sala de oração como um útero, Senhor, para alcançarmos esta cidade, Senhor. Mergulha-nos, Deus, em santidade, Senhor. Espírito Santo. Vento de poder, Sopra. sopra em meu viver, faz teu Eu me querer, disponho, Senhor. faz teu querer. Eu me disponho, Senhor. Eu me disponho, Senhor. Como um vendaval, Dependentes do Senhor. sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Somente a tua voz. Peça ao Espírito Santo. Vento de poder. Sopra cinzas. Este olhar que me faz ver que o Senhor não quer me usar. É mentira. Lembra da obra do Senhor? Ele foi e deixou os 12. Sobrenatural. Deixa Deus te usar. Santificai-vos. Eu vou fazer maravilhas através de vocês, junto com vocês. Amanhã, mas hoje, santifique. Vento de poder, sopra em meu viver, Sopra sobre a minha mente confusa, sobre a minha instabilidade. Sopra. Vento de poder. Vento de poder. Vento de poder, sopra em meu viver.
conhecer as tuas maravilhas, pra Senhor. conhecer-te, O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, pra conhecer. e nem subiu ao coração do homem. Eu me rendo, eu me rendo São as coisas que o Senhor tem reservado. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Repousa o teu espírito do menor ao maior. Repousa o teu espírito, Senhor, do menor ao maior. As crianças que estão lá embaixo agora, do menor ao maior. Repousa o teu espírito. Repousa o teu espírito. Eu sei que não é por força nem por violência, é obra do Espírito. E eu confio na obra do Espírito. Eu confio. Libera o teu povo para os sinais, para as maravilhas. Através do amor à tua palavra. Através da aliança com o teu amor, do compromisso. Aleluia. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a consolação, a exortação, o direcionamento do Espírito Santo, que vai te levar a buscar mais da palavra do Senhor, da adoração, do jejum, do arrependimento, te conduza todos os seus dias e que você manifeste a glória de Deus por onde você andar. Obrigada, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.